Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Tudo bem? Bom dia, meu terceiro ano. Como é que vocês estão? Tranquilos? Prontos para começar mais uma terça-feira? Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui primeiro. Terça-feira já foi puxado. Já começou, foram duas. Então, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia. Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Vamos torcer para hoje a câmera não travar, né? Então, estamos aqui. Estamos com 28 pessoas presentes. Eu acho que é isso mesmo, né? Na sala de aula. Vamos lá, todos aqui. É o seguinte, 32 pessoas agora, o pessoal vai entrando. Eu queria que vocês hoje, novamente, estivessem com um caderno e uma caneta na mão. Eu vou ditar algumas coisas que não estão nos slides que eu vou compartilhar com vocês, tá? E é de suma importância que vocês anotem. Hoje, excepcionalmente, nós teremos duas aulas, essa e a quinta aula. Então, vai ser essa e a quinta aula serão comigo. Duas aulas e a gente vai desenvolver um tema super interessante. Na última aula nós falamos sobre conflitos. E o que é a base dos conflitos? A base dos conflitos é você entender a diferença entre país e nação. Né? Então, nação é o povo que é unido por uma cultura, por um modo de vida, por um passado histórico. A nação é o povo. O que é país? País é uma estrutura política que envolve povo, que envolve território, que envolve soberania, constituição e símbolos nacionais. Então, esse conjunto de estrutura política é um país. O país Brasil nasceu em 7 de setembro de 1822, quando foi declarada a independência. Então, a 7 de setembro de 1822, que nasceu o país Brasil, ou seja, mês que vem, né, daqui 15 dias, praticamente a gente está com esse feriado que vai cair numa baita segunda-feira. Quando as aulas eram presenciais, aí sim, hein? Era um feriadão a se comemorar, quando a gente podia sair de um lugar para o outro, era maravilhoso. Mas aí 7 de setembro vai dar numa segunda-feira. Então, o país Brasil. A nação brasileira, ela vem se formando ao longo das décadas. Nós somos uma miscigenação de europeus, africanos, indígenas e temos também a influência, desde o século XVIII, a influência de povos asiáticos. Então, o Brasil é essa mistura, essa salada. Mas a base mesmo do Brasil é formado por europeu, português, por indígena e por negro de origem africana. Então, essa mistura dessas três culturas, dessas várias nações representadas por essas três, deu origem ao país Brasil. Outra coisa que você tem que saber em conflito, que tipo de conflito é aquele da questão? Pode ser um conflito externo. O que é um conflito externo? Quando é um país contra outro país. Guerra, Estados Unidos versus Iraque. Aí é um conflito externo. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Aí é um conflito externo. Então, esses são conflitos externos. E o conflito interno, como é que pode ser? Ele pode ser sem separatismo, quando tem guerra civil, e as pessoas de uma mesma nação, de um mesmo país,
lutam para dominar o poder. A gente pode citar na Farc, no continente americano, a gente pode citar a Revolução de 64 no Brasil, né? Então é sim separatismo. E conflitos internos com separatismos. Esse nós demos destaques na aula da semana passada. Conflitos internos com separatismos, a gente falou da Europa, falou da África, falamos um pouquinho da Ásia, um pouquinho da América. É você entender que tem separatismo com violência e separatismo sem violência. Logicamente, a mídia vai destacar os separatismos com violência. Violência dá audiência, e dá muita audiência. Então, só respondendo bom dia, nós temos aqui da Júlia, da... Deixa eu colocar meu, como dizia minha avó, meu zói. Né? Temos o bom dia da Júlia, temos o bom dia do Igor, da Karen, do Jefferson e da Júlia. Da Júlia. Bom dia a todos vocês. Então, pessoal, antes da gente começar, esse foi o assunto nosso que nós encerramos. Esta semana o Célio não me passou um horário de plantão, acho que semana que vem tem um horário de plantão, mas eu já vou deixar uma mega lista com o Célio e devo postar naquele grupo que alguns de vocês estão, me disseram que não são todos que estão lá no WhatsApp, uma mega lista em PDF para a gente começar a fazer sobre conflitos étnicos, tá? Hoje a gente vai falar sobre outro assunto muito cobrado em geografia, em biologia e em química. Mas antes desse assunto muito cobrado, 2 convites. Eu faço o meu convite aqui, já tirando o peso de consciência, porque vocês não estão aceitando meus convites mesmos, né? Mas hoje, às 19 horas, a gente tem uma live. Nós temos uma live, você sabe que o canal Magel agora também tem redação. E a nossa live é com uma corretora lá da Paraíba. A mulher foi por mais de 15 anos corretora de redação do Enem. Aposentou este ano e por isso que ela pode aparecer publicamente como corretora. E a live nossa de hoje, às 19 horas, pelo canal Magel, vai ser desvendando a correção do Enem. Então, gostaria que correção de redação do Enem. Gostaria que vocês, se estiverem interessados, que participem, né? É ruim para a gente faz as coisas para a maioria de vocês e quem acaba participando é seu concorrente. Nossas lives estão cheias de seu concorrente. Quando você não participa, ele participa. E amanhã, a gente tem essa live de hoje pelo YouTube. Amanhã, lá no meu Insta, eu estou fazendo uma série de live com todos os candidatos a prefeito. Amanhã é a delegada Adriana Accorsi, candidata a prefeita por Goiânia. Então, tem muita coisa que falar. Ela é deputada também. E fica o convite para vocês, se quiserem ter acesso a um papo saudável, proposta para poder escolherem melhor. E não tem como, né, gente? Nós estamos vivendo uma situação que não temos como fugir dela. É aceitar e adaptar, como eu sempre digo a todos vocês. Já que nós aceitamos, não temos outra opção, vamos nos adaptar então. O tema de hoje, a gente vai falar isso aqui, ó. Esse é o nosso tema de hoje. O tema de hoje vai ser as fontes de energia. Então, nosso tema de hoje é esse: fontes de energia.
Então, está aqui. Fontes de energia. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Como eu disse, esse assunto ele é muito cobrado no Enem. Né? Então, você está vendo que a gente vai desvendando o Enem. Né? Esse tema, você deve encontrar, no mínimo, umas 3 questões na prova. No mínimo 3 questões na prova do Enem. Nossa, Rocha, isso tudo? Sim, isso tudo. No mínimo 3 questões. Na prova de geografia? Não, eu disse, não falei na prova de geografia, eu falei no Enem. Geralmente vem uma em geografia, vem uma em química e, ligada à questão ambiental, muitas vezes vem uma em biologia. Então, 3 questões certas a mais na nota do Enem, você sabe que pode te colocar num curso, como eu disse a vocês, este Enem é de vocês que estão tendo aula todos os dias e é de vocês que estão ouvindo, escutando a nós, seus professores. Então, se você está me escutando, não só me ouvindo, se você está me escutando, você está com um caderno e uma caneta de lado. Nós vamos falar sobre fontes de energia. Então, o que é energia? Anote a definição que cai no Enem. A definição de energia que cai no Enem é a definição de energia utilizada pela física. Então, anota aí. Energia é toda força capaz de realizar um trabalho. Toda força capaz de realizar um trabalho é chamado de energia. O que é trabalho para a física? Trabalho para a física, você sabe muito bem que trabalho para a física é corpo em movimento. Tudo que está em movimento está realizando um trabalho. E tudo que está realizando um trabalho é gasto sobre ele uma fonte de energia. Por isso que a definição é essa. Energia é a força capaz de realizar um trabalho. Estou com essa latinha, essa garrafinha d'água aqui. Quando eu faço esse movimento, jogo essa garrafinha de um lado para o outro, essa garrafinha está em movimento. Então, ela está realizando um trabalho, indo de uma mão para a outra. Eu gastei para jogar essa latinha de uma mão para a outra, eu gastei uma energia. E essa energia foi originária de uma fonte. Qual é a fonte de energia que eu estou gastando quando eu jogo essa garrafinha de um lado para o outro? Lógico que vocês estão pensando aí. É uma fonte de energia que vem dos meus fortes e poderosos músculos. Quase uma energia inesgotável, talvez a maior do universo. Hein? Autoestima é tudo. Mas, enfim, as fontes de energia podem vir de diversos lugares. Pode ser a muscular, ou a minha muscular, ou a muscular do cavalo, do boi. Pode vir do vento, pode vir do fogo. E para produzir fogo eu posso usar a lenha, eu posso usar o carvão, eu posso usar várias outras matérias-primas. A fonte de energia pode vir da água, a fonte de energia pode vir do mineral. Então, primeira parte aqui é você entender. O que é energia? É toda força capaz de realizar o trabalho. Segunda parte,
que eu quero que você entenda, antes da gente ver qualquer outra coisa. A segunda parte, antes da gente ver isso aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Anotem aí. O que saber sobre energia? O que você tem que saber sobre energia para o seu dia a dia e para qualquer prova que você vai fazer? Então, anota aí. O que saber sobre fontes de energia? O que saber sobre fontes de energia? Ponto de interrogação. Então, eu vou te ensinar duas coisas que você tem que saber sobre fontes de energia. Ponto de interrogação. O que saber sobre fontes de energia? Ponto de interrogação. Na outra linha, você anota. Número 1. Número 1, na outra linha. Como ela é classificada? Como ela é classificada? Ponto de interrogação. Então, a primeira coisa você tem que saber como que a gente classifica uma fonte de energia. Foi questão de geografia do ano passado do Enem. Como eu classifico uma fonte de energia? Então, daqui a pouco eu falo sobre a questão para vocês. Vocês vão colocar aí, letra A. Como eu classifico? Como ela é classificada? Número 1, letra A agora, você vai colocar quanto à utilização, 2 pontos. Quanto à utilização, 2 pontos. Na outra linha, A.1. Quanto à utilização, 2 pontos. Na outra linha, A.1. Antiga ou arcaica. Quanto à utilização, ela pode ser antiga ou arcaica. Quem são as antigas ou arcaicas? Anota aí. Primeiras fontes desenvolvidas pelo homem. Primeiras fontes desenvolvidas pelo homem. Fogo, vento, sol, água, etc. Primeiras fontes desenvolvidas pelo homem. Fogo, vento, sol, água, etc. A A.2. Agora, na outra linha. A.2. Modernas. Modernas. 2 pontos. São aquelas muito utilizadas na atualidade. São aquelas muito utilizadas na atualidade. 2 pontos. Carvão mineral, petróleo, vírgula, hidrelétrica, vírgula, nuclear, etc. Carvão mineral, petróleo, hidrelétrica, nuclear, etc. A.3 na outra linha. A.3.
A.3 você vai colocar A.3 alternativa. Alternativas. Dois pontos. São aquelas usadas para complementar as modernas ou que no futuro poderão substituí-las. São aquelas usadas para complementar as modernas ou que no futuro poderão substituí-las. Ponto. Solar, eólica, geotérmica, etc. Então, a primeira forma de classificar uma fonte de energia é quanto à utilização dela. Quanto à utilização, ela pode ser antiga, moderna ou alternativa, certo? Então, aí, caiu no Enem do ano passado uma questão que trouxe um texto sobre fontes de energia, um texto aí de 2 parágrafos, sobre textos do Enem são grandes, vocês sabem, é texto grande e opção pequena. Geralmente as questões do Enem é assim. Trouxe um texto de 2 parágrafos, um texto grande sobre fontes de energia, e embaixo ele colocou: assinale a alternativa que contém somente fontes de energia moderna. Pensei, gente, que opção que foi marcada com fontes de energia moderna? A opção que tinha carvão mineral, petróleo e nuclear. Muita gente, quando fala em fontes de energia moderna, você pensa em algo novo, você pensa, carvão mineral é lá da Revolução Industrial, petróleo é do século XIX, segundo a Revolução Industrial, não é moderno. Então, as pessoas marcaram fontes, teve gente que marcou lá, tinha uma opção que ano passado teve aquela questão de testar o acelerador de partículas lá na França, né? Bóson de Higgs, antimatéria, muita gente viajou na maionese aí nos filmes de ficção científica. Então, moderna é aquela que é mais utilizada nos dias atuais. Letra B, agora. Quanto à origem. Quanto à origem, nós temos aqui, ó. Não tenho aqui. Quanto à origem, como é classificado uma fonte de energia? Quanto à origem. Quanto à origem, como é classificado uma fonte de energia? Biomassa é considerada uma fonte alternativa? Quem me perguntou aqui foi botar o óculos de novo. Biomassa, sim. Biomassa é considerado uma fonte alternativa. Foi a Alice. Ela é considerada uma fonte alternativa, Alice. Em alguns lugares é alternativa e no Brasil ela é moderna. E por que no Brasil ela é moderna? Porque ela é responsável por 60% da energia utilizada no Brasil. O Brasil é o país que mais utiliza biomassa no mundo, principalmente por causa do etanol, por causa da cana-de-açúcar. A gente utiliza muito biomassa. Mas para o mundo ela é alternativa. Quando eu for fazer uma análise mundial,
a biomassa é uma fonte de energia alternativa. Ó, então, a letra B, quanto à origem. Então, a letra A foi quanto à utilização. Letra B, quanto à origem. 2 pontos. Aí vem aí. B.1. Renováveis. Essa aí você já sabe, né? Você mais classifica desse jeito. Renováveis. 2 pontos. São aquelas que se renovam após o uso ou são inesgotáveis. São aquelas que se renovam após o uso ou são inesgotáveis. São aquelas que se renovam após o uso ou são inesgotáveis. Exemplo aí, solar, hidráulica, eólica. E a própria biomassa você pode citar também, né? Então, renováveis são aquelas, a biomassa é a energia que vem a partir da matéria orgânica. É a matéria orgânica, geralmente da cana-de-açúcar, madeira, o homem pode plantar e replantar novamente. Então, ela é renovável. Então, renováveis é isso aí. B.2. Não renováveis. 2 pontos. B.2. Não renováveis. 2 pontos. São aquelas que a natureza levou milhões de anos para produzi-las. São aquelas que a natureza levou milhões de anos para produzi-las e o homem não consegue renová-las. São aquelas que a natureza levou milhões de anos para produzi-las e o homem não consegue renová-las. Exemplo, a gente tem os combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, petróleo, xisto bituminoso, gás natural, minérios, como o caso urânio, né? Nuclear. Então, coloca aí combustíveis fósseis e minérios. Entre parênteses, urânio. Este a natureza levou milhões de anos para produzir. Oi, pode falar. Repete o conceito para mim, por favor. Sabe o quê? Repete o conceito para mim, por favor. Eu não entendi. Dita de novo? Isso. Deu para entender? Deu para entender. É só a segunda parte, não renováveis? Então vamos lá. Só a segunda parte. Não renováveis é aquele que a natureza levou milhões de anos para produzir e o homem não consegue renovar. Exemplo, combustíveis fósseis. Se você quiser colocar entre parênteses aí, carvão mineral, petróleo, xisto, fecha parênteses, combustíveis fósseis. E minérios. E minérios. É possível produzir energia de vários minérios. Abre parênteses aí, urânio. Aqui em Goiás, Goiás é marcado com o minério, Césio 137. Todo mundo sabe a história, e ocorreu em 1987, também no mês de setembro. Então, a gente tem aí aniversário de 37 anos, se não me engano, do Césio 137.
Então, letra C. Letra C. Quanto à produção. Letra C. Quanto à produção. 2 pontos. Na outra linha, C.1. C.1. Quanto à produção, C.1. Primária. 2 pontos. Primária. Primária. É aquela que é utilizada diretamente sem transformação. É aquela que é utilizada diretamente sem transformação. Ou sem ou com pouca transformação. Por exemplo, pego a madeira e taco fogo nela. Eu não preciso industrializar a madeira. Eu não preciso levar para a indústria para ela virar energia. O petróleo em si é primário. Mas e a gasolina? A gasolina é um produto da industrialização do petróleo. Então, a gasolina é secundária. Entendeu o que é primário e secundário? Então, primário é aquela que é utilizada diretamente pelo homem, sem grandes transformações. A madeira é primária. A queima, o bagaço da cana é primário. Mas o etanol, eu preciso de todo um grande processo industrial em volta para produzir o etanol. Então, o etanol é secundário. Então, essa é a diferença. Então, primário é aquela que o homem utiliza sem transformação. Aí, C.2, secundário. Secundário é a fonte de energia que passa por um processo de transformação industrial. É a fonte de energia que passa por um processo de transformação industrial. Então, isso é a fonte de energia secundária. Então, caramba, olha aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aí você pode citar gasolina, óleo diesel, etanol, são secundárias. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou lendo uma questão de fontes de energia é me perguntar como ela se classifica. Vamos pegar uma fonte de energia qualquer. Sugira aí uma fonte de energia alguém, por favor. Qualquer uma. Tem uma sugestão? Uma fonte de energia? Eólica. 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 Então, primeiro, vamos classificar a eólica. Quanto a utilização é uma fonte de energia antiga e alternativa. Hoje ela é alternativa também. Mas o vento é uma fonte de energia antiga. Quanto à origem, ela é renovável. E quanto à produção, é primária. Então, essa é eólica. Vamos pegar o petróleo, por exemplo. O petróleo, ele é moderno, não renovável e primária. A gasolina é secundária. Se eu fosse falar de gasolina, ela é o quê? Moderna, não renovável e secundária. Então, é de vital importância que você saiba classificar a energia dessas 3 formas, porque isso vem no texto escrito. Fontes de energia como essa da questão do ano passado, perguntando quais são as fontes de energia moderna, das citadas abaixo, A, B, C, D, E, 5 opções que tenha somente fonte de energia moderna. Carvão mineral, petróleo e nuclear. As outras traziam hidrelétrica, eólica, nuclear. Tá, hidrelétrica é, eólica
Nuclear é, mas eólica. Eólica não é usado em grande escala no mundo, entendeu? E a questão foi bem clara. Somente fontes de energia moderna. Número 2, eu disse que tem duas coisas que você tem que saber. Número 2. A número 2 é saber quais são os pontos positivos e negativos de cada fonte de energia. Aí você mata qualquer questão de biologia, de química, de geografia, qualquer questão de fontes de energia. Mesmo aquelas de química que precisa cálculo, eu te garanto que você consegue eliminar aí umas 2 ou 3 opções sem cálculo. Saber quais são os pontos positivos e negativos. Então, duas coisas que eu tenho que saber sobre fonte de energia. A 1, como ela classifica. E a 2, quais são as vantagens e desvantagens. Ou quais são os pontos positivos e pontos negativos. Quando você for comprar o teu primeiro carro, o carro zero lá, o que você vai fazer? Quando você estiver comprando o seu carro, você vai escolher o modelo, vai escolher a cor, vai escolher as opções e você vai perguntar para o vendedor o que ele consome. Ah, ele é diesel, ele é gasolina, ele é etanol, ele é flex. Aí você vai perguntar, qual a média de consumo por litro? Ah, ele faz tantos, a média dele é tanto na cidade, tanto na estrada. Aí você vai ver se compensa. Muita gente compra caminhonetes luxuosas sem fazer esse cálculo. Ficam presos, pagam. Por exemplo, vamos pegar uma caminhonete comum. Uma caminhonete comum, a diesel, uma Ranger a diesel, está na faixa aí, uma 2020, né, dessas últimas gerações, está na faixa de R$280 mil. Dinheiro pra caramba. Para mim, que sou pobre. R$280 mil a Ranger, a diesel. E o mesmo modelo, com todas as opções. No motor a gasolina, sai a média de 190. 190, 180, até 150 mil reais você paga. Então, são o quê? São 120 mil reais a mais por um motor a diesel. O motor a diesel, o diesel está R$1,20 mais barato do que a gasolina. O diesel é poluente. As peças são mais caras. A manutenção é mais cara. Então, se você colocar na ponta da caneta, você vai ter aí, você economizou 120 mil reais, cara, na compra de uma caminhonete. E o quanto você gastaria a mais? R$1 num litro de gasolina a mais?